Efésios 24, versículo 15. Graças a Deus. Estamos felizes de estar na casa do Senhor nessa noite. Deus é um Deus de maravilhas, amém? É um Deus especial. Digam amém. Glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe um texto um pouquinho maior, mas eu quero que você se atente nessa parte que diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos consagrar este momento da palavra ao Senhor Jesus. Isso, Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós consagramos a Ti este momento especial da palavra de Deus. Derrama o Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Pai, e que a Tua graça, Teu imenso amor possa encher cada coração de alegria, de fé e de esperança. Pai, consagramos este momento a Ti. Consagramos ao Senhor tudo quanto viermos fazer, falar, cantar, tudo, seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Fique à vontade na presença de Deus. Graças a Deus. Queridos, nós acabamos de ler um versículo que ele é muito conhecido, ao qual muitas vezes nós repetimos e levamos algumas casas, até na porta está escrito lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso foi Josué, um homem que era íntegro, abençoador, abençoado e servia fielmente a Moisés. E este homem, ele falou essa palavra e essas palavras ficaram ecoando até os dias de hoje. Perceba que o que você fala ecoa pela eternidade. Por isso é importante a gente sempre falar coisas boas, usar a nossa boca para falar o que é certo e o que é correto. Amém, queridos? A nossa boca tem que ser uma fonte de bênçãos. Olha que inspiração Josué teve quando disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto nessa noite não é em família, onde a família deve servir a Deus, e nem tão somente a palavra de Josué, mas a palavra servir em si. É a palavra que nós queremos trabalhar hoje, nessa noite, na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos em dias onde o mundo clama por esperança. Nós vivemos em dias onde há um clamor para que haja uma presença de Deus nas pessoas. Jesus veio ao mundo por intermédio do Pai. Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus, nosso Pai, nos serviu com o que tinha de melhor no céu, que era o seu Filho, que o nome é Jesus. Amém? Então nós fomos servidos por Deus. Hoje a igreja, queridos, ela é um local onde nós devemos nos reunir. Pastor, mas eu sou igreja. Não, nós somos templo. Isso que você vê, o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Assim a Bíblia diz. Igreja é comunhão. O templo é corpo. A igreja é quando os irmãos se reúnem para adorar, para se abraçar, para orar juntos. Isso é a igreja do Senhor. Então, às vezes, nós ouvimos algumas pessoas que dizem assim: eu não vou mais na igreja, mas a minha igreja é lá na minha casa. Não, queridos, a igreja do Senhor é isso, é quando nós nos reunimos, abraçamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, servimos na casa de Deus. Isso é a igreja. O corpo em si é o templo. Esse corpo que você carrega é o templo do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Qual tem sido o seu e o meu papel na igreja, na noiva de Cristo? O que nós temos feito com o chamado do Senhor em nossas vidas? Qual tem sido o nosso papel? O Senhor Deus serviu a humanidade entregando o seu Filho, o que ele tinha de melhor no céu, em resposta a um clamor da humanidade. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Se não houvesse Jesus e o Espírito Santo aqui na terra, isso aqui seria um caos.
Pela graça e misericórdia de Deus, que tudo não se acabou, porque o Espírito Santo ainda continua nos abençoando, nos perdoando, nos fortalecendo, nos conduzindo ao caminho do céu. Porque nós passamos lutas, sim ou não? Todos nós passamos as nossas provações, mas em nenhum momento Deus nos abandona, amém? Ele sempre está conosco, sempre nos conduz, nos guarda. Por que que isso acontece? Porque Jesus veio ao mundo e trouxe ao mundo também o Espírito Santo. Antes de Jesus nascer, a presença de Deus era reservada para algumas pessoas somente, para os profetas e para os reis. Só poucas pessoas tinham acesso ao trono da presença de Deus. Hoje não, qualquer pessoa quebrantada, humilde, que tenha fé, pode acessar a presença de Deus. Há um caminho livre, um caminho aberto para nós, graças a Deus por isso. Por quê? Porque nós podemos a todo momento dobrar os nossos joelhos em oração, através do jejum, clamar a Deus e ser respondido por Ele. Diga graças a Deus. Então, queridos, olha só, eu estava fazendo um estudo hoje, no mundo, a cada minuto, 170 pessoas perdem a sua vida. 120 pessoas perdem a sua vida no mundo hoje em um minuto. 170 mil pessoas morrem no mundo em uma hora. E em um dia, milhares de pessoas perdem a sua vida. Por que que isso está acontecendo, pastor Delamar? Porque ainda falta mais presença de Deus, mais pessoas que se envolvam para entregar o evangelho às pessoas. E o evangelho é servir. Fala assim, servir. O evangelho é servir o nosso próximo, queridos. O evangelho é algo que Deus nos deu para que a gente abençoe as pessoas. A igreja hoje é um lugar onde, infelizmente, está se tornando um lugar de consumo. As pessoas estão para chegar naquele lugar e consumir. Eles querem receber, querem ter palavra, querem ter presença, consumindo, mas isso não é a realidade da igreja que Jesus quer para nós. A realidade da igreja é quando nós vamos, aceitamos a Jesus e nós servimos aos nossos irmãos. Quando nós abençoamos pessoas, quando nós cuidamos de vidas. Isso é o evangelho. Levar a boa notícia a outras pessoas, levar a cura através de oração, através de assistência, em todas as áreas. Isso é a igreja, é quando nós servimos. Se você voltar lá no passado, quando Jesus estava com os discípulos, o que que ele fazia? Ele servia os discípulos com o que havia de melhor de palavra, ele sentava na mesa. Em algum momento vocês vão de lembrar que ele sentou e ele lavou os pés dos discípulos. Um simbolismo de servir. E eu quero crer, queridos, que nesses últimos tempos Deus vai levantar uma geração de José de Arimateia. Quem foi José de Arimateia? Foi o homem que cuidou do corpo de Cristo quando ele morreu na cruz. Foi o homem que foi até o governador Pilatos e disse: ei, Pilatos, eu preciso cuidar do corpo de Cristo, me dá essa possibilidade. Ele tirou o corpo de Jesus da cruz e ele comprou um nardo, ele comprou um bálsamo, comprou também um lençol e ele investiu o tempo dele para cuidar do corpo de Cristo. José de Arimateia é um exemplo para nós, queridos. Quem dera eu ser como José de Arimateia todos os dias, cuidando da igreja do Senhor, cuidando do corpo de Cristo. Eu e você fomos chamados, diga graças a Deus. Então nós somos chamados para ser como José de Arimateia, que cuida do corpo de Cristo aqui nessa terra. E nós precisamos ser os motivadores, queridos. Você precisa ser aquela pessoa que motiva as pessoas a ir para a igreja. A igreja ainda continua sendo um agente transformador da comunidade. A igreja ainda continua sendo aquela que carrega a presença do Espírito Santo e abençoa outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo abençoadas, às vezes estão presos no álcool, estão presos na droga, na prostituição, mas quando entram na igreja, ouvem uma palavra, há uma transformação. Sim ou não? Quantas pessoas que às vezes estão perdidos, angustiados, ansiosos, e eles entram numa porta como essa aqui que está aberta, o evangelho está sendo pregado e eles sentem a presença de Deus e mudam a sua vida. Diga graças a Deus.